Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Cris e sejam muito bem-vindos ao meu canal. A gente está dando aqui uma olhadinha nos efeitos do Resolume e hoje a gente vai dar uma olhada no efeito Dilate. Esse efeito que a gente já viu aqui no canal, a gente viu ele aqui nas atualizações do Resolume, o vídeo que falava sobre as atualizações do Resolume 7.15, inclusive esse efeito só tem no Resolume 7.15 em diante. Então, se a sua versão é mais antiga, ele não vai funcionar. Você vai precisar atualizar o seu Resolume para conseguir fazer esses testes aqui. E a gente vai dar uma olhadinha no efeito, vai dar uma olhadinha nas pré-definições dele. Se você não viu o vídeo que eu falo sobre as atualizações, não só sobre o Dilate, mas assim como todas as outras atualizações que vieram com o Resolume 7.15, dá uma olhadinha no meu vídeo, eu já postei, tá aqui no card. Acabei de botar o link aqui, você pode clicar lá e dar uma olhada, tem exatamente todas as atualizações que vieram nessa versão e um vídeo bem resumidinho, eu dou uma passada, dou uma olhada como que funciona cada coisa. Então, como a gente já viu o que esse efeito faz aqui no canal, eu quis trazer algo diferente. Então, eu vou mostrar para vocês como que eu criei esse loop aqui que está passando essa animaçãozinha, como eu criei ele dentro do Resolume usando só formas, efeitos, sources. Eu não usei nenhum clipe externo, isso daqui eu criei tudo na animação e a gente vai ver aqui como que a gente faz. E para eu criar ele, entre outras coisas, eu usei o efeito Dilate. Mas antes de eu mostrar ele, eu já mostrei no outro vídeo, mas eu vou vir aqui de novo para mostrar para vocês como que funciona esse efeito Dilate em si. Se você já viu, em qual você já viu no nosso vídeo de atualizações como que ele funciona, dá uma puladinha até esse número aqui que eu vou botar na tela em algum lugar, que aí a gente já começa a falar sobre essa animação aqui. Mas antes, então, vamos dar uma olhadinha aqui em como que ele funciona, beleza? Vou zerar meus vídeos aqui, vou dar play no meu UFO aqui, Still. Então eu vou jogar o efeito Dilate aqui no clipe. Então, por padrão, só tirei a minha câmera aqui, desculpa, por padrão, ele fica meio borradinho aqui, não sei se vocês já percebem. O que esse efeito faz? Ele é como se fosse um efeito de brilho, só que ele expande mais os pixels do que simplesmente o efeito do brilho, porque o efeito de brilho geralmente ele pega os seus pixels mais claros e ele expande ele de certa forma e deixa ele meio borrado, que dá a sensação de reflexo de luz ou até de emissão de luz. Só que na verdade são os pixels ali que são mais claros, eles ficam expandindo e sendo borrados para os lados. Isso dá a sensação de que a gente está vendo alguma coisa que é uma luz, só que é só uma sensação da imagem. Um vídeo, uma imagem é isso. É um acumulado de pixels, e esses pixels formam as imagens que a gente vê e cada vídeo tem 1 milhão de imagens. Então é isso que acontece tecnicamente, beleza? Então esse efeito, o que ele faz? É semelhante ao efeito de brilho comum, só que ele expande mais ainda os pixels. Então olha só, vou selecionar aqui o meu clipe, eu tenho esse parâmetro aqui de spread, que é espalhar. Então se eu aumento isso daqui, ele expande de uma forma parecida com o brilho, só que o brilho ele tem um parâmetro de desfoque. Então quando você expande esses pixels, ao mesmo tempo você expande desfocando, você dá a sensação que é luz forte. Só que aqui não. Aqui ele expande em um formato específico que você pode definir qual formato. E você também pode definir o quanto ele vai expandir, o quão grande vai ser essa expansão. Você pode definir o formato dessa expansão e você pode definir quais tipos de pixel ele vai pegar. Se são os pixels mais claros ou se são os pixels mais escuros. Por padrão, ele pega o mais claro, que fica aqui, ó, no mode, ele fica light, que é de luz, claro, luz. Então leve, todas essas traduções funcionam, mas aqui é para pixels claros. Então todos os pixels mais claros vão ser expandidos. Quando a gente aumenta aqui o parâmetro de spread, de espalhar, ele espalha esses pixels. E aqui no size a gente aumenta
o tamanho que ele vai fazer essa expansão. E para a gente conseguir ver melhor essa questão do trash, do mode, dos pixels claros e dos pixels escuros, porque aqui, se você reparar, ele está expandindo tudo, né? Então, para a gente conseguir separar mais ainda esses pixels claros do resto, do resto de toda a sua imagem, você vai aumentar esse threshold. O threshold é como se ele fosse uma barra que separa a sua seleção do que você quer, e ele limita aquilo ali. Ele vai limitando cada vez mais. Então você vai aumentando isso daqui, você vai pegando, cada vez os pixels mais escuros vão sendo eliminados dessa seleção, dessa expansão, tá vendo? E aí você vai pegando os mais claros, e os mais claros, e os mais claros, e os mais claros. Chega uma hora que você só pega os brancos. Você só pega o pixel branco. E aí você consegue fazer esse tipo de efeito. Esse tipo de efeito, que eu falei que você consegue controlar o formato, é isso. Por padrão, o formato que vem é quadrado. Então você está expandindo esses pixels, formando um quadrado. Você pode ver que, na verdade, se eu der uma pausa aqui, ele está pegando o branquinho daqui da luz da nossa navezinha. Ó. O branquinho daqui, ele está repetindo isso várias vezes, formando um mega grid. E aí a gente pode mudar a nossa forma vindo aqui em Shape. A gente consegue mudar para Circle, consegue mudar para Triangle, que é triângulo, e consegue mudar para um Cross, que é uma cruz, um X aí. E é isso, aqui em Size a gente aumenta esse tamanho dessa forma, e aí quando a gente está com o nosso threshold aqui no máximo, quando a gente está com o nosso spread, o nosso threshold aqui no máximo, a gente consegue ver essa forma mais claramente. E olha só que interessante também, a gente consegue fazer alguns efeitos assim, se a gente for animar. Isso daqui a gente consegue fazer alguns efeitos assim, parece a nave da Xuxa, né? Parece a nave da Xuxa. A gente pode usar isso daí no evento da Xuxa se a gente quiser. Sacou? Olha só que efeito legal também. É meio louco, mas é assim que funciona, a gente tem que ir testando, não adianta. E aqui no threshold a gente também pode animar isso daqui, ó. Posso tentar, deixa eu ver de alguma forma. Eu não vou conseguir usar o meu microfone aqui dentro porque ele já está em uso em outro programa. Então vou fazer o seguinte, vou pegar uma música aqui para a gente poder testar, por exemplo, um estilo de animação. Isso antes da gente ver aqui, já que você ficou até aqui e não pulou até para a próxima parte, a gente vai ver aí uma animaçãozinha legal que dá para fazer. Então vamos lá, vou botar essa música aqui, ó. Deixa eu deixar bem baixinho. E olha só, você pode ver que já está animado. Como que eu fiz para animar isso daqui, ó? Eu vim aqui e no meu spread eu coloquei o Composition FFT, que é a minha entrada. Eu acho que está muito alto. Que é a minha entrada aqui de áudio da composição. Se fosse, por exemplo, o áudio do seu evento, você poderia pedir uma via de áudio do mix out da mesa e você entrar aqui nas suas preferências, você entrar aqui em áudio e botar no seu input aqui a sua entrada de áudio. Depois você vir aqui em external áudio FFT input e selecionar o seu canal de áudio, e depois você vir aqui em UFO Still e no spread você colocar external FFT e ele ia pegar o áudio do mix out da mesa e ia usar como parâmetro para animar esse parâmetro, ele ia usar como base para animar esse parâmetro aqui, esse parâmetro de spread, que foi o que eu ativei aqui. Se você quiser, você pode também mexer aqui no ganho, no quanto que essa entrada de sinal vai interferir na movimentação aqui de tudo aqui da sua composição. Eu acho que ainda está um pouco alto aqui. E aqui você também pode aumentar, por exemplo, o fall, o quanto rápido ele cai, o quanto rápido ele se segura. Aqui tá bem legal, ó, tá reagindo legal. Deixa eu fazer o seguinte. Eu poderia aumentar isso daqui. Não, eu vou manter dessa forma,
porque ficou legal, a gente consegue ver como que funciona, e ele fica ali, ó, batendo de acordo com a entrada de áudio. Funciona também legal, é um efeito a mais aí que você pode aplicar aí na sua composição, nos seus shows. Você também pode usar a sua Composition FFT até em outras coisas aqui, tipo isso daqui. Pode aumentar aqui, ó. Ah, que bacana também. Você começa a criar estilos diferentes aí dentro do seu próprio vídeo, mexendo no limite aqui do seu trim. O seu trim são esses dois parâmetros aqui, ó, de entrada e de saída. É o quanto que o quanto que o seu parâmetro consegue chegar de limite, de alcance. É o alcance do seu parâmetro. Quando você vai trimar algo, você vai diminuir o alcance ali de algo. Isso você também vê esse tipo de vocabulário dentro de editores de vídeo e tudo mais. Mas beleza, essa música aqui ficou até legal, aqui combinou aqui com a nossa aula. Eu vou diminuir um pouquinho o volume dela aqui para ela não atrapalhar muito a gente. Beleza? Acho que agora ficou baixo demais. Vou deixar dessa forma. E aqui agora a gente vai ver como fazer. Espera aí, deixa eu só fechar aqui. Só deixar a nossa musiquinha. Agora a gente vai ver como fazer aqui aquele efeito que a gente viu lá no começo do vídeo. O que eu fiz aqui para fazer aquele efeito? Primeiro, eu usei um gradient aqui na aba Sources e por padrão ele vem com essa cor, nesse formato. E aí eu mudei ele aqui para Stepped e mudei de horizontal para radial, diminuí a quantidade de steps até ficar 2 e aqui o fundo eu mudei para transparente e aí a gente ficou dessa forma aqui. Depois eu apliquei um Grid Cloner. Agora a gente vai ver essa parte toda aqui para frente bem superficialmente, eu não vou entrar em tantos detalhes, para a gente poder só entender o conceito da coisa, para você conseguir replicar aí da sua maneira no seu Resolume. Depois eu apliquei aqui uma movimentação, aqui, uma animação, um parâmetro de animação, tanto no nosso comprimento quanto na nossa altura. E depois, o que eu fiz? Eu criei já um dilate, um primeiro dilate, reduzindo o tamanho dessas nossas bolinhas, para ela ficar menorzinha assim, sacou? E aí eu também mudei a cor dela para branco. Depois eu vim aqui e apliquei o mesmo efeito, um em cima do outro. Eu dupliquei o meu gradiente antigo aqui, que tinha as bolinhas sem estarem brancas, e joguei uma versão aqui das bolinhas brancas por cima. Ao mesmo tempo, eu vim aqui e apliquei um blur em cima de tudo. E aí eu coloquei esse blur do lado de fora exatamente para ele usar as duas ao mesmo tempo, ele considerar os dois vídeos de baixo como se fosse um clipe só. Eu não botei o blur diretamente aqui no nosso clipe, exatamente para ele se comportar dessa maneira. Depois do blur, eu apliquei mais um dilate. Dessa vez eu apliquei o dilate também do lado de fora, acima do blur. Nesse dilate, vocês podem ver que ficou tudo muito brancão, muito claro. Olha, sem, do jeito que estava, só com o blur, e aqui com o dilate. E aí esse dilate, ele já estourou tudo, porque eu joguei esse dilate acima de tudo. Então ele tá pegando blur, tá pegando todo tipo de mudança que eu já fiz no meu clipe. Então o que eu fiz a seguir? Eu diminuí a opacidade desse dilate e eu deixei ele mais fraquinho aqui, fazendo esse tipo de efeito. Daqui já é um clipe legal, já é um clipe que você pode renderizar e salvar e usar aí em alguns tipos de efeitos. Inclusive você que usa DMX aí no seu Resolume para mexer nas cores da sua iluminação, isso fica bem bacana também. Logo depois disso, eu apliquei um efeito de noise
aqui no nosso Blend Mode e mudei o Blend Mode para Noise, diminuir, me repetir. Eu mudei o Blend Mode para Noise e diminuí um pouquinho a opacidade. E aí a gente já chegou aqui nesse visualzinho que também fica legal. E depois eu apliquei mais um Dilate acima de tudo. E esse terceiro Dilate eu já peguei os pixels escuros para eles poderem fazer uma diferença aqui e dar um pouquinho mais de contraste. Inclusive, falando em contraste, a gente ainda consegue, esse foi o efeito final, o vídeo final. Só que a gente ainda consegue, por exemplo, agora isso daqui eu nem tinha preparado antes, mas a gente consegue vir aqui na composição, aplicar um contraste um pouco maior, fazer uma mudança nesse vídeo, fazer uma animação nas cores. Isso fica muito bacana, você pode usar de várias maneiras. Aqui a gente pode, por exemplo, mexer na timeline. Aqui também mexer na timeline. E os dois aqui agora estão fazendo já um efeito totalmente diferenciados. Que eu posso deixar 3 em um, 2 em outro. E aí eles batendo fora de ordem, eles ficam fazendo esse efeito diferenciado aí também. É legal, você tem que testar, como eu sempre falo aqui. Essa nossa playlist só sobre efeitos. A gente não vai ver nenhum mapeamento aqui nessa playlist, porque essa playlist é sobre você mudar os seus clipes e dar um visual novo usando efeitos, usando e abusando dos efeitos. Então aqui a gente usou um monte de efeito. A gente viu até automação aqui, a animação dentro do Resolume, um pouquinho básico, mas já vimos. E como que esse tipo de coisa funciona nos efeitos, isso é de explodir a cabeça. Quanto mais você vai testando, mais você vai descobrindo. Então eu aconselho, eu recomendo muito fortemente e aconselho muito que você sempre teste, continue testando, mas também acompanhe os nossos vídeos aqui, porque esse canal precisa chegar em muita gente, cara. Porque eu tô aqui só para dividir o meu conhecimento e multiplicar profissionais bons nesse mercado. Então é isso, dá o like aqui, se inscreve, comenta, dá uma ideia. Pô, eu gostaria muito de ver isso, gostaria muito de ver aquilo. Eu tô aqui para aprender junto com vocês. Além de eu dividir o conhecimento que eu já aprendi, eu também tô aqui para aprender junto com vocês. E às vezes as dicas e os feedbacks são muito bem-vindos sempre. Então, muito obrigado por ficar até aqui. Não se esquece de se inscrever mais uma vez. Clica aqui, se inscreve, não custa nada, é rapidinho. Deixa um like, comenta e compartilha. Valeu, abraço, falou e até a próxima.